Eu sei que todo mundo trabalha amanhã, mas dá tempo de dar um abracinho, né? Então vamos falar com Deus, vamos pedir para Deus falar conosco, amém? Põe a mão assim no seu coração, feche os seus olhos. Hoje é noite assim de gratidão, né? E eu queria que você meditasse na sua vida. Pensa aí nos dias que você tem passado na presença do Pai. Como que você tem colocado a tua vida diante do Senhor? Você tem agradecido a Deus pelo aquilo que Ele tem te dado? Pelo aquilo que Ele tem acrescentado aos seus dias? Lembra de você há 10 anos atrás? Como você estava? Será que hoje você melhorou do que 10 anos atrás? E como você vai estar daqui 10 anos? De que maneira que você quer estar? Nós, como os filhos de Deus, temos uma grande responsabilidade. Cuidar do reino de Deus, né? Trazer almas para Jesus. Mas nesse momento a gente não vai falar dessa parte espiritual. Mas vai falar exatamente da tua vida. Como ela tem sido. De que maneira você tem se colocado diante do Senhor. A Bíblia fala que Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E Ele espera algo de nós. Vamos falar com Deus. Deus querido e santo, nessa noite estamos em Tua santa presença. Pai, está aqui o Teu povo que vem para Te buscar, para Te servir. Senhor, eu lembro aqui da Tua palavra, que diz que vale mais um dia na Tua presença do que em outro lugar. E eles estão aqui, Senhor, para Te buscar. Então fala com cada um de nós, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Eu quero que você abra a palavra no livro de Isaías 38. Nós vamos falar de um rei nessa noite. Esse rei, ele foi visitado por Deus e ele conheceu a misericórdia de Deus. Deus ouviu a oração dele. E a sua oração tem chegado na presença de Deus? Estou conversando com vocês, igreja. Olha aqui para mim. A sua oração tem chegado à presença de Deus? Amém. Aquele homem, ele teve, um embate em sua vida. E ali para ele não tinha escapatória. Ou Deus agia, ou ele morria. Você já teve assim em paz? Ou Deus agia na sua vida, ou você estava perdido. Eu lembro assim que a Mariana, que ela me ajudou muito assim já aqui na tarde da bênção. E eu sempre peço para ela cantar aquele canto que fala assim, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Mesmo que você desista dele em muitos momentos. Então sempre na tarde da bênção a gente canta, esse cântico. E a gente sente que as pessoas que vêm aqui, porque na tarde da bênção vem muitas pessoas que não pertencem à igreja. E eu sinto assim que essa música toca eles, Porque, irmãos, muitos deles que vêm aqui, a família já desistiu deles. Os amigos já desistiram deles. Mas o nosso Deus não. A palavra fala assim, quanto a vida, há esperança. Você está vivo aí? Dá um beliscão no seu irmão. Esse irmão está vivo? Está sentindo meu beliscão? Então há esperança para você. Fala para ele. Fala, Juliana. Fala com meus filhos. Há esperança para vocês. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Quem trouxe a palavra? Isaías 38, capítulo 1. Versículo 1, perdão. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade
enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentei aos teus dias 15 anos. Te livrarei e a essa cidade da mão do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Amém? Esse homem, Ezequias, esse rei, ele foi responsável por restaurar o reino de Judá. Ele não quis que continuasse a prática da idolatria. Então, por isso que ele disse para Deus: Deus, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Igreja, o pastor Marcos sempre fala aqui, e eu vou reafirmar o que ele disse: Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não quer você metade aqui e metade no mundo. Você deve estar na presença dele por inteiro, de verdade. Lembra que ele falou? Porque eu tenho feito o que é reto aos teus olhos, e tenho estado com o coração perfeito. E você, meu irmão, minha irmã, de que maneira você tem se colocado na presença do Senhor? Você tem dividido o Senhor com você e os seus prazeres? Você tem dividido o teu tempo com as coisas que agradam ao Pai e com aquelas que agradam somente o teu ego? Ou você tem separado uma parte da tua vida, uma parte do teu tempo para se dedicar ao Senhor? O Senhor requer de nós fidelidade. Ele requer de nós uma vida por inteiro na presença dele. Semana retrasada eu estava dando aula com os meninos dos juniores e a gente estava falando da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele resume toda a Bíblia apenas em 2 mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você amar a Deus, você vai o reconhecer em todos os seus caminhos. E o que significa, pastora, reconhecer a Deus em todos os meus caminhos? Significa que a hora que você estiver no meio da tua parentela e ele estiver tomando a cervejinha, você vai falar: não, eu reconheço Deus como maior em minha vida. Você não precisa agradar seu parente, entrar em pecado porque seu parente espera isso de você. Lembra do compromisso que você tem, não comigo, mas com o Todo-Poderoso. Lembra com a verdade que você decidiu viver. Eu estou falando com vocês, igreja, que a gente tem que estar na presença de Deus por inteiro, não só pela metade. Quando chegar aquela vizinha na sua casa que gosta de falar mal dos outros, que só vê o pior das pessoas,
orar por ela? Você vai lembrar do compromisso que Jesus tem com você. E Ele diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Tem que amar. E amar, meus irmãos, muitas vezes não é ficar bajulando, amaciando, mas é esperar que aquela pessoa veja em você Jesus. Se você não pode fazer o bem, o mal também você não pode fazer, igreja. A Bíblia é mais incisiva nesse assunto, né? A Bíblia fala assim, olha, se você sabe fazer o bem e não faz, você é o quê? Pecador. Mas aí eu estou sendo mais boazinha com vocês, né? Estou pegando mais leve. Se você não pode fazer o bem, pelo menos não faça o mal. Porque tem gente, igreja, nós, às vezes, não fazemos o bem, mas queremos fazer o mal. De que maneira eu faço mal pelo meu próximo? Com a minha língua, falando, esbravejando, criticando. Será que se o Senhor chegar para nós hoje e nos colocar num espelho para a gente refletir tudo que a gente é, será que nós vamos gostar? Que nós vamos ver? Pensa aí nessa cena. Você está no espelho e nesse espelho vai estar refletindo tudo o que você realmente é. Não o que as pessoas acham que você é, mas realmente o que você é. Põe a mão assim, ó. Vamos fazer uma simulação. Vamos fazer esse exercício. Lembra da história das crianças lá? Espelho, espelho meu? Olha aí, pergunta para esse espelho: quem você é? Quem você tem se colocado diante de Deus? Quem você tem se colocado diante das pessoas que vivem ao seu redor? As pessoas que vivem ao seu redor, elas confiam em você. Elas não esperam o pior de você. Elas esperam o melhor. Porque você é filho do melhor. Você é filho de Jesus. Você é filho de Deus. Você é um pequeno Cristo. E como pequeno Cristo, você deve fazer a diferença. Igreja, esse rei, ele fez a diferença. O seu pai era perverso. O seu pai, ele levou o povo à idolatria. Mas ele fez algumas mudanças. Ele quis que o povo deixasse de ser idólatra. Igreja, mas a luta chegou perto dele. Olha o que a palavra de Deus fala. Aqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí, igreja? E se Deus chegasse hoje e falasse isso com você, como que ia ser? Pergunta aí pro seu irmão. Fala, irmão, se Deus pedisse a tua alma hoje, como que ia ser? De que maneira você está na presença do Pai? Igreja, aquele homem virou-se o rosto para a parede. E naquele tempo, virar o rosto para a parede e orar significa: olha, eu reconheço que tudo que eu fiz agora não foi importante, mas eu me humilho na presença de Deus. Significava que ele estava tirando para fora todo o orgulho, todo, exaltação, achar que ele era alguma coisa. Naquele momento ele fala: não, eu preciso de Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso do cuidado de Deus. E ali, igreja, ele fez uma oração muito fervorosa.
E ele pranteou. Faz quanto tempo que você não pranteia diante de Deus? Faz quanto tempo que você não faz aquele clamor que sai do fundo da tua alma? Às vezes você faz aquela oraçãozinha rápida, né? Só para ficar livre da oração. Não, cumpri minha obrigação. Jesus não quer isso não. Ele quer intimidade com você. Ele quer revelar para você os seus segredos. Ele quer revelar para você a vontade dele. A direção para a tua vida. Agora eu quero falar com aqueles que estão sentindo que estão perdidos. Ah, pastora, a senhora está falando uma palavra dura hoje, né? Mas eu nem sei o que eu quero da minha vida. Eu estou tão perdido. Eu estou tão desnorteado que eu não sei nem que rumo que eu vou tomar. Eu lembro aqui com você da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, amém? Vem para Jesus, vem para Deus, porque Ele tem algo melhor para você. Aquele homem, naquele dia, o Senhor ouviu a voz dele, tanto que Ele enviou o profeta Isaías e falou: olha, eu vou te abençoar, eu vou te livrar dessa enfermidade, e você viverá mais 15 anos. Igreja, o propósito de Deus na nossa vida é maior do que o nosso. Quem entende isso? Às vezes o seu propósito é pequeno, mas Deus quer te colocar no centro da vontade dEle. Ele quer te tomar pelas mãos, Ele quer te levar até a direção. Amém? Igreja, hoje você não está aqui como uma ovelha perdida, mas o Senhor tem chamado você para o reino dEle. O Senhor tem te chamado para te segurar nas mãos e te mostrar o caminho. Igreja, aquele homem, ele viveu os dias, posso dizer, de glórias, né? Porque o outro rei, que era o pai dele, que viveu antes dele, era um homem temido, era um homem que só fez o mal, mas ele estava tentando fazer algo certo. Mas Deus pediu a alma dele. E você hoje? Como você está? De que maneira você tem colocado sua vida diante do Senhor? Você tem lembrado dos estatutos do Senhor? Da palavra de Deus? Tem vivido os seus dias de acordo com a sua vontade? Essa é uma pregação que nós não devemos desprezar. Vida com Deus. Porque é isso que importa, igreja. É gostoso vir na igreja, ter amizade, ter amigos, né? Ter pessoas que gostam de você, que se importam. Mas servir a Deus vai muito além disso, igreja. Servir a Deus é mesmo quando você está lá sozinho, longe dos irmãos. O Senhor te visita e fala com você. O Senhor te visita e toca em você. O Senhor te visita e te mostra o caminho, te mostra a direção. Quem está me compreendendo, igreja? É algo mais profundo. Esse compromisso que Deus quer ter com você. Um compromisso de verdade. Lembra como o rei falou para Deus? Ele falou: meu Deus, eu tenho estado com o coração inteiro. Com o coração inteiro. Eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. E essa oração que você deve fazer: Senhor, pode olhar para a minha vida. Senhor, pode me examinar. Porque aqui tem um servo fiel. Porque aqui tem uma serva fiel. Amém? Eu falei para vocês no começo dessa palavra, né? Que a gente ia falar sobre gratidão. Lá em Hebreus 12, 28 diz assim:
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Amém? Se você tiver isso na presença de Deus, com certeza os seus dias serão melhores. Porque este homem, ele se colocou diante de Deus, e Deus ali apertando ele disse: peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Às vezes, do seu rosto não vai sair lágrimas, mas do seu coração tem que sair lágrimas de sangue. Você colocar diante de Deus com humilhação, porque nós não somos nada, Deus é maior que nós. O Senhor fala na palavra dele: humilhai-vos perante a presença de Deus. Amém? Porque aquele que se humilha será exaltado, mas é aquele que exalta será humilhado. Nessa noite eu vou te convidar. Hoje nós vamos fazer um culto mais curto, mas eu vou convidar você a vir aqui na frente. Às vezes você não recebeu esse recado, né? Nunca recebeu. Mas às vezes as coisas estão difíceis para você. Estão difíceis lá na sua casa. Você nem está compreendendo porque você não está vivendo bem com a sua família. Às vezes você está com uma dificuldade lá no seu trabalho. E você quer uma resposta de Deus. Ezequias, igreja, queria uma resposta de Deus. Ele não estava entendendo qual eram os planos de Deus. Mas naquele dia Deus ouviu a oração dele. Às vezes você está vivendo, mas você acha que você ainda não está vivendo tudo que você gostaria. Você quer ser colocado num alto retiro. E às vezes você se sente humilhado. E aí você quer uma resposta. Mas por que, Senhor? Eu tenho feito o que é agradável a Ti, segundo a Tua vontade. Por que eu não alcancei ainda a minha vitória? Por que eu não alcancei a minha bênção? Aquele homem não tinha entendimento, mas ele queria uma resposta de Deus. Eu queria que viesse aqui na frente só os corajosos, aqueles que querem ouvir a resposta de Deus. Mas lembra que o pastor Marcos nos ensina, né? Deus pode falar sim, não, espera. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Quem está pronto para ouvir a voz de Deus? Levanta a mão. Vem aqui na frente, você que é corajoso, que quer uma resposta de Deus para a sua dificuldade. Lembra que a palavra de Deus